Ô, rapaz, rapaga. Rompemos. Rompemos. Bom, só isso já basta. Rompemos, né? Rompemos e é motivo de comemoração. To the moon agora. Mas calma, calma. Você sabe que quando eu começo assim, tem sempre um, né? Aquele xiriguidum, aquele tchan, né? Que não é tão assim, tá? Não é tão assim. Rompemos, pero no mucho, pero há o quê? Há alguns obstáculos aí que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar um certo cuidado aí, beleza? Quais são esses obstáculos? A gente vai ver, calma. Você tem que ser um cara mais calmo. Você tem que ser um cara mais calmo, tá? Então, patience. Patience, my dear. My darling. A gente vai ver isso depois da vinheta, claro, vai. Bom, de qualquer coisa, claro, eu vou pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações, caso você não tenha notificado ainda, porque do contrário, você não vai ser notificado quando a gente subir vídeo, que a gente sobe vídeo nos horários mais malucos o possível. Que nem estou eu aqui gravando o vídeo às 2h38 da manhã, né? Uns horários completamente loucos. O cara acorda pela manhã desnorteado, né? Sem saber por que tá dormindo mal. Mas enfim. Faz parte. It's part of the game. Enfim. Galera, enfim, né? Isso é verdade mesmo, né? A gente reverteu, né? Revertemos. Eu entendo que revertemos, de fato, a tendência de baixa. Depois de um pump desse, né? A gente conseguiu, no mínimo, configurar, mudar um pouco a configuração, né? A gente fez um topo, no mínimo, tá? Fez um topo acima do topo anterior, então isso daí já configura como um topo ascendente se comparado ao topo anterior, o que para mim configura um rompimento de topo anterior, claro. Mas a questão é momento de compra? Será que é momento de compra agora? A gente vai ver. Calma, você tá muito nervoso. Calma. Antes de qualquer coisa, antes de você, quer dizer, agora que imagino que você já fez a gentileza de dar o seu like, se inscrever no canal se está inscrito, verificar o sininho das notificações e tudo mais. Você também vai entrar no nosso grupo free, que o link está aqui embaixo na descrição. No grupo free a gente compartilha notícias do criptomercado, notícias do que está rolando na macroeconomia. Inclusive a gente compartilhou muitas dessas notícias envolvendo Trump, a briguinha do Trump com o Jerome Powell e o cargo do Jerome Powell com uma corda no pescoço, aí cai, não cai. A gente divulgou aí basicamente as principais notícias ligadas a esse balanceamento aí do Powell, né, que estava na corda bamba. Será que estava mesmo? Já vamos chegar lá. Cai, não cai? Será que o Powell cai? O Powell não cai? E muita gente atribuindo essa queda que tivemos no S&P as ameaças que o Trump estava aparentemente fazendo ao cargo do Powell, né? Então muita gente falando, nossa, o Trump agora vai querer tirar o Powell do cargo de presidente do Federal Reserve, né? Que, sendo o Fed o Banco Central dos Estados Unidos, por assim dizer, né? E agora, o que vai ser, o que não vai ser? Eu vou explicar, eu vou explicar daqui a pouquinho. Você calma, tenha paciência, eu vou explicar daqui a pouquinho tudo isso, tá? E também cogite fazer parte do nosso grupo de sinais, link aqui embaixo na descrição. Cara, a gente pegou alvo pra dedéu, cara, esses dias. A gente bateu alvo pra caramba, a galera lavou a égua. Se não tá no grupo VIP, você tá perdendo dinheiro. Grupo VIP, link aqui embaixo na descrição. A gente pegou um único stop, se eu não me engano. Era um stop que eu tinha recomendado uma compra de no máximo 3% do seu capital aí que você tem para trade.
e tomamos stop. Era um stop relativamente longo, mas de 3% não vai dar lá grandes coisas, né? E diante de tantos alvos que a gente bateu, cara, isso daí não é nada mesmo, né? E também cogite fazer parte do nosso canal de resultados do grupo VIP, porque é gratuito, você não paga nada, é aberto ao público e você consegue auditar aí como é que está o nosso canal de resultados antes de fazer parte. Então, se você não acredita na minha palavra, e eu sugiro que não acredite, né? Porque qualquer um que venha falar que tem um canal de resultados, um canal de sinais, e venha falar, não, porque o meu canal de sinais é maravilhoso. Então, pô, tenta auditar o que o cara tá falando, tá? Pergunta pra esse cara aí, viu? Mas tem como eu auditar o que você tá falando? Tem como eu acompanhar os alvos que você tá pegando? A maioria não vai ter. A maioria não vai ter como você auditar. Você vai ter que pagar para fazer parte do grupo do cara, para ir lá acompanhar os resultados do cara. Então, a maioria não vai ter esse serviço que a gente tem e é gratuito, tá? Então, basta você entrar aqui nos links embaixo da descrição. Beleza? Como eu disse, exceto o grupo VIP por si só, o resto é uma coletânea de links gratuitos que você não paga literalmente nada para isso, tá? Ó, então vamos lá. Hoje Páscoa lá no Chipre, só isso que teve de informação, feriado lá no Chipre, tá? Beleza. Amanhã só vai ser feriado na Turquia, não impede nada no mercado, não interfere em nada. Teremos o PMI industrial lá nos Estados Unidos, setor de serviços, beleza, vendas de casas novas. Particularmente não é nenhum índice que, na minha concepção, vai causar grande rebuliço no mercado, tá? Então a tendência é que o mercado continue na mesma. O que pode causar um certo alvoroço no mercado. Coisas desse tipo aqui, ó. Trump diz que está bem com a China e não planeja demitir Powell. Ou seja, depois de tanta burdoada que o mercado deu, ou melhor, que o mercado sofreu, né? Por causa desse senhor aqui, as discussões dele com China, discussões dele recentemente, né? Ameaçando derrubar o Powell. E, cara, na boa, hein? Você caiu nessa conversa aí de que o Trump vai tirar o Powell vai tirar o chair do Fed? Cara, pelo amor de Deus, tá? Veja, existe uma lei do Federal Reserve que impede, tá? Tem uma lei que impede com que o presidente do Federal Reserve seja mandado embora antes do fim do seu mandato, tá bom? Antes do fim do seu mandato como presidente do Federal Reserve, sem justa causa. Ele tem que ter uma justa causa. E, sinceramente, o fato do cara não querer baixar a taxa de juros não é justa causa. Sinceramente, não é justa causa. Até porque ele está apoiado pela grande maioria dos demais dirigentes do Fed. Então, isso não é justa causa. Sinceramente, o Trump precisaria de um argumento muito mais consistente do que esse para derrubar o Jerome Powell. E ele não conseguiu. Não conseguiria no caso. Então, claro, o Trump já desmentiu essa história aí e já urinou para trás uma vez mais no que diz respeito à China. Diz, não, tá tudo bem com a China, calma, não é assim também, gente. Tamo tudo bem com ele, estamos nos acertando e é isso aí. E isso bastou para que o mercado voltasse a subir com tudo, e maravilha, tá tudo lindo, tudo blue. Mas cuidado, porque não me admiraria nada ver uma notícia do tipo Xi Jinping vem a público e diz que Trump está mentindo. Aí volta tudo de novo. Ou Jerome Powell diz que ainda recebe ameaça do Trump e por mais que pela lei Trump não possa fazer isso, mas o Jerome Powell ficou muito triste, ficou de saco cheio e vai entregar o cargo. Que é tudo que os Estados Unidos não precisam no momento, é ter uma crise financeira interna a ponto do chair do Federal Reserve pedir exoneração ou ter uma substituição às pressas, né? O Fed precisa
pelo menos, chegar aos 2% de inflação, que é o que eles buscam, e pelo menos também, né, ter essa situação aí controlada, tá? Antes de substituir alguém. Ter a situação tarifária controlada, que aí tem mais a ver com o Trump do que com o Federal Reserve, e ter a situação da inflação controlada também, né? E por enquanto tá realmente muito difícil, né, da gente ver isso aí. Vamos ver como é que vai ser o próximo corte aí na taxa de juros. Eu ainda acredito que teremos corte de 75 base points na taxa de juros esse ano aqui, 2025, o que seria muito bom, seria muito positivo para o mercado, entendeu? E vamos ver o que vai ser aí, tá? S&P 500, o S&P que corrigiu hoje, né? Muito, muito mal, muito mal. Só que assim, a gente perdeu esse triângulo simétrico, né? Que em tese rompe para cima, hoje ele rompeu, foi para baixo. Porém, o mercado veio dar um teste aqui no 0,618 de retração, tá? Que seria a correção padrão, por assim dizer. E depois disso ele deu um pump maravilhoso, cara. Um pump histórico aqui, no qual ele conseguiu romper a LTB que estava segurando para baixo e está se mantendo acima dela por enquanto. Se formar um pivô de alta aqui, cara, esquece. Aí a gente vem testar LTB, essa LTB principal, que é uma LTB que vem lá do topo histórico. E aí já era, não há o que se falar em crise mais, porque aí a S&P vai reverter simplesmente tudo. Tudo mesmo. Tá? Não vai ter mais o que o S&P reverter. Beleza? Bitcoin, cara. O Bitcoin que hoje ele subiu o dia inteiro, cara. Enquanto que o S&P corrigiu, deu sufoco em todo mundo desesperado com o que estava acontecendo com o principal índice da economia global, né? E meu Deus, tá tudo caindo, já era, o mundo tá acabando, tá em chamas, meu Deus, e agora? O que vai ser da gente? Não sei o quê. Enquanto isso estava acontecendo, cara, muita gente acabou achando melhor migrar para ativos mais descentralizados, ativos que não têm o lastro tão forte assim na economia de uma nação, que no caso seria o ouro, que no caso seria o Bitcoin, seria prata e por aí vai, urânio e por aí vai, tá? E aí, querendo ou não, o pessoal acabou migrando de fato, principalmente pro ouro, mas também um pouco pro Bitcoin, né? E não deu outra, né, cara? Olha o pump que o Bitcoin deu. Enquanto que o S&P passou o dia todo corrigindo, né? E esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, acabou fundo, né? Fez que foi, não foi e acabou fundo. Isso daí é um caso de um jogador aqui da minha cidade. Perguntou pra eu como você fez esse gol aí. Parece que foram perguntar da televisão, alguma coisa assim, da rádio, não sei. Isso daí foi muito fácil, cara. Eu fui lá na hora, tava com a bola na cara do gol, aí eu fiz que fui, não foi e acabei fundo. O cara falou assim. Enfim, ó. Ele deu um pump, corrigiu, tentou romper aqui, não conseguiu, deu um dump, fez um fundo menor que o anterior, mas depois disso ele ganhou força e conseguiu romper LTB. E ainda acredito que vai vir testar LTB por volta de 5.555 pontos aqui. E se conseguir vir com volume de compra pesado, ele reverte mesmo e ponto final. Esquece a S&P em baixa, tá bom? Agora o Bitcoin, o que ele fez aqui, cara? Eu disse que se ele rompesse 86.457, teria alvo para 88.552. E de fato ele veio aqui, pegou esse alvo, depois que ele bateu aqui, ele começou a titubear até um pouco. Mas ele ganhou força para ir muito além, cara. Muito além mesmo, tá? Então, para mim, me parece de bom tom a gente desconsiderar todos esses desenhos aqui muito loucos e partir do princípio que ele estava fazendo um ombro, cabeça a ombro, né? Conforme eu desenhei lá atrás e lembrei agora. Ombro, cabeça, ombro invertido. Eu não ando valorizando muito a análise gráfica em si. Tá? Eu ando valorizando mais a análise técnica, que a gente mede por médias móveis, Fibonacci e por aí vai.
E a análise de sentimento também tem valorizado bastante. Então, ó, olhando por análise gráfica mesmo, eu apaguei, né, o gráfico tá uma bagunça que só vendo. Para alegria geral, apaguei o gráfico, né? Ó. Média cabeça, pelo tamanho da cabeça, você vê o rombo que vai fazendo a coisa aqui. Não interpretem com duplo sentido, por favor. E aí a gente teria alvo lá para 98 mil dólares, tá? Caso ele venha buscar esse alvo completo. Eu não gosto de trabalhar assim, vocês bem sabem disso, cara. Eu detesto trabalhar assim, na verdade, tá? Então, como eu faria? Eu simplesmente puxaria aqui uma retração, uma expansão baseada na retração. E medirei aqui, ó. Você vê que ele acabou de bater exatamente aqui, ó. 93 mil, já encontrou dificuldade, tá vendo? Então esse é um ponto que a gente poderia levar em conta. Outro ponto seria o quê? Traçar essa retração por todo esse movimento de queda. E aí, cara, a gente vai bater justamente em 97 mil dólares, que é onde vai estender o alvo aí do ombro, cabeça, ombro invertido, se a gente medir exatamente o tamanho da cabeça e projetar para cima para onde iria pegar, tá? Então tá aí. O Bitcoin possivelmente indo para 97 mil, 98 mil dólares aí aproximadamente. Seria uma boa ideia, hein? Seria uma boa ideia, uma ótima ideia, sem dúvida alguma, ver o Bitcoin por aí. E eu acho que ele vai, tá? Eu acho que ele vai. O único problema aqui qual que é? O problema é esse aqui, ó. O problema é isso aqui, ó. É essa LTB aqui que ele vai tender a respeitar, então sempre que tiver muito esticado para cima dela, a tendência é que ele volte, tá? Para fazer um reequilíbrio aí no mercado. Então é hora de comprar Bitcoin agora? Claro que não, cara. A distância que ele tá aqui dessa LTB, dessa LTA, tá gigantesca a distância. Então o momento ideal seria o quê? Esperar um reteste, compra no reteste e depois vende na próxima alta que ele fizer. E por aí vai, tá? Ó. $14 da última. Aí, se for comprar seu pai para ter 14%, torça para que o Bitcoin corrija para cá de novo, na faixa dos 88 mil, e volte a subir para coisa de 100 mil dólares. Aí dá para tirar uns 14% de lucro na brincadeira. Sempre jogando stop, logicamente, no fundo anterior. Trade até é muito bom, com uma razão de retorno interessante. 1,5 para 1, até que tá bacana. Stop bem tranquilo aqui, porque dificilmente o mercado viria abaixo desse stop. Muito, muito bom, sem dúvida alguma. O gráfico diário do Bitcoin, ele conseguiu romper essas médias móveis importantíssimas. Você vê que a média móvel de 20 períodos começa a ficar vermelha e apontar para cima, o que é excelente. Demais médias também começam a se cruzar conforme o mercado exige que se cruze. E isso é ótimo, perfeito para o mercado. A tendência agora é ele vir buscar aqui essa LTB em... Nesse momento está em 96.740. Tá? A tendência é ele vir buscar. E se ele conseguir romper isso aí, meu Deus, se prepara porque é lua. Se prepara porque é lua, tá? Aí vai que vai. Ó.
O mercado deu um belo de um pump hoje. Esse belo de um pump liquidou muita gente que estava querendo shortar o mercado. Ó, muita gente que está louca para shortar o mercado foi simplesmente liquidada. Ó, cerca de 163 milhões de sardinhas foram liquidadas neste pump inesperado no mercado de hoje, tá? E isso é bom porque a gente vê, ó, a gente vê o long short ratio derretendo, né? Derretendo para valer, tá? Porque tem muita sardinha tentando adivinhar topo. Isso é bom porque a tendência é que o mercado continue subindo. Tá cheio de sardinha tentando adivinhar topo. Por um outro lado, né? Por outro lado, pera aí, só uma aqui. Então, tá cheio de sardinha tentando adivinhar topo. E por um lado a gente tá se precavendo de ser sardinha, né? Então a gente joga contra as sardinhas e tem se dado bem. Então tá aí. Tá o lado bom da coisa aí, tá? O que nós temos de ruim então nesse gráfico? Temos que, depois desse pump, desse último pump que ele deu, você vê que muita gente ficou presa aqui. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? E isso se deve ao quê? Ao altíssimo volume de venda de Bitcoin quando ele bateu isso daqui. Tá? Quando ele atingiu este volume aqui em 94 mil, com este Open Interest, então aí o mercado começa a ficar perigoso mesmo, tá? É aqui que o mercado começa a ficar perigoso. Subiu, teve uma liquidação fora do normal, tá? Um Open Interest que demonstrou falta de interesse pleno nessa nova alta que o Bitcoin fez, tá? E o CBD simplesmente subindo desenfreadamente como se não fosse existir amanhã, né? Só que vai existir amanhã. E a tendência é que o CVD, se continuar subindo, né, indique uma movimentação de compra gigantesca no Bitcoin. E a tendência é que as coisas se compliquem um pouco, né? Então, vamos acompanhar aí. Por isso que eu tô de fora do Bitcoin, tá? Quem comprou, comprou. Fiz já uma compra lá atrás, hoje eu vendi. E é isso, cara. É esperar meses e pegar os louros da vitória quando for o momento. Bom. No Trading Light, cara, mostra que o Order Book tem bastante ordem boa para segurar o Bitcoin. A partir de 91.800 nós temos 380 mil Bitcoins para compra. Em 91.600, 358 mil Bitcoins para compra. Inclusive o meu deve estar aqui, por sinal. Meu stop. Em 91.500 temos 372 mil Bitcoins para compra. Então, totalizando aí, cara, vai dar, acho que sem brincadeira, cara, vai passar do 1 milhão. Passar do 1 milhão aqui. E aqui, cara, melhor ainda. Na região dos 89. 350 mil Bitcoins para compra. 365 mil Bitcoins para compra. E, por fim, 359 mil Bitcoins para compra em 88.800 dólares. Tá pesado, tá? Pesado, mas para mim tendência que se mantenha assim, tá bom? Tem muita gente interessada em manter o Bitcoin acima de 91 mil, depois disso acima de 89 mil. Então a tendência é que ele se mantenha desse jeito. Crypto Fear and Greed Index, o mercado está em ganância, tá? Galera comprando aí. A galera que comprou Bitcoin 70 mil sabendo o que estava fazendo, cara, meu, é só seguir o plano, tá? Nem vende agora, vende uma parte só, mas tenta manter a maior parte para fazer grana lá na frente, beleza?
Ó, o mercado está em ganância, o que não é nada bom. Por quê? Porque ontem estava neutro. Hoje subiu do nada quase 30 pontos aí. Tá muito ruim, subiu 25 pontos, né? Tá muito ruim, tá? O ideal seria o quê? O ideal seria... Ele ainda tá no neutro. Ontem estava no 47, hoje deveria estar nos 65, nos 15 para 7, 15 para 7, no 65, no 68 no máximo. 72 é muita coisa, cara, não vai dar certo não, tá? Vem ladeira por aí, só para avisar vocês. Ethereum conseguiu superar a média móvel de 20 períodos. Ethereum tá conseguindo, né, superar EMA de 72 períodos, tá? Depois teria que romper a de 20 períodos, que aí vai ser pesada. E rompendo em 20 períodos vai ter EMA de 34 períodos. Depois disso, cara, caso consiga passar nesses testes aí, a tendência vai ser um rompimento nessa LTB em 2400, tá bom? Rompendo isso daqui, a gente só precisa esperar um pivô de alta no gráfico e fazer um pivô de alta já era, tá? Isso daqui reverteu totalmente a tendência, chance zero de vir para baixo disso. No mais, Ripple também tá fazendo algo muito semelhante ao ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? A tendência... Então, aquela história de sempre, né, que eu falei do Bitcoin. Agora tá o negócio, tá? XRP. Se ela conseguir romper 2,24, tem alvo lá para 2,55. Tá? Que isso daí poderia ser, enfim, o bastante para conseguir romper essa LTB na qual ele se encontra. Rompendo a LTB na qual ele se encontra é lua, esquece tendência baixa para XRP. No momento está bem abaixo da LTB, então tudo pode acontecer, inclusive de jogar a XRP bem lá para baixo. Então, muita calma nessa hora, tá, galera? Muita atenção também aí, porque o bicho pega aqui, tá bom? Então, ó, XRP tá bem, tá bonita no gráfico, tá revertendo aparentemente, mas vamos ficar bem esperto com isso, tá? Solana, cara, Solana, hein? Solana que tá bonita, cara. Solana que simplesmente rompeu tudo que era média que tava pra cima dela, rompeu a média de 20 períodos, rompeu a média de 72 períodos, média de 50 períodos, média de 34. Tá querendo alinhar todas as médias pra cima, logo elas acabam se cruzando se ela manter desse jeito. E se acontecer das se cruzarem pra cima, cara, reverte a tendência de baixa fácil, tá? Aí a tendência para ser de alta com a Solana no comando. Tá? Vamos ver agora se ela se cruza, se o price action cruza. E to the moon, né? Só que tá um negócio, teremos que esperar uma correção para fazer a entrada. Entrar aqui é extremamente arriscado, assim como em qualquer uma dessas altcoins que eu passei aqui para vocês. Eu acho bem arriscado fazer compras em qualquer altcoin agora, tá? Porque tá tudo muito esticado, o preço subiu pra caramba, tá? É o momento para compra na hora que eu falei compre, que era semana passada, tá? Se você não fez compra semana passada, cara, esquece. Esquece mesmo, tá? O ideal era comprar semana passada, tá? Ah, esqueci. O que eu posso te fazer? Nada, né? Então faz parte. No mais, Ada Cardano também já superou um monte de média. Até a Ada Cardano, que tava bem mortinha, cara. Superou um monte de média. Superou a média simples de 20, média móvel exponencial de
32 períodos, perdão, de 72 períodos, de 50 períodos. Vem agora brigar na média móvel exponencial de 34 períodos, média móvel exponencial de 200 períodos. E superando isso tudo, vem brigar aqui com a LTB, que vai ser difícil também romper essa LTB, tá? Mas uma hora vai romper, não vai ter jeito. Vai ter que romper. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso pro vídeo de hoje, tá? Desculpa, meio gravado aí no improviso, eu nem ia gravar, mas falei, não, alguém precisa de alguma luz pro que tá acontecendo e eu vou gravar, tá? Amanhã eu prometo fazer bem mais organizado por aqui. Espero que amanhã a gente tenha o tanto de movimentação que tivemos hoje, né? Se tiver, tá bom demais da conta, né? Espero que tenha, portanto. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui. Adiós.